Paz do Senhor, professor, como é que você está? Estamos aqui para mais uma aula da EBD e eu sou a professora Janete, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, e eu sou professora da classe de primários aqui de Abreu Lima, do Tempo Central, Assembleia de Deus, e nós hoje vamos para a classe de primários, não é isso? A classe de primários, aqui estou com a nossa revista, a última revista do ano, a quarta revista, né, do quarto trimestre, e nós estamos com o tema A História da Queda e Salvação. Nossa faixa etária é para crianças de 7 e 8 anos. E hoje nós estamos com a lição A Obediência Traz Muitas Bênçãos. Que lição maravilhosa, não é, caro professor? Você trabalhar com esse tema, obediência, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? E mais dizendo que traz bênçãos, é muito importante esse tema, assim como os outros que a gente vem estudando. Nossa leitura bíblica está no livro de Juízes, no capítulo 2, do versículo 6 ao 16. O objetivo da nossa lição é que o aluno entenda que Deus nos deu pais e professores para nos ajudar e devemos respeitá-los. Então, o objetivo, né, da nossa lição, né, que o seu aluno compreenda que os seus pais, que os seus professores são pessoas, né, que o Senhor dá para que ajudem elas a serem obedientes e elas precisam ser respeitadas. O ponto central da nossa lição, as pessoas que cuidam de nós são presentes de Deus. Então, nossas crianças, elas precisam compreender através dessa lição que as pessoas que cuidam de nós são um presente de Deus. E pode ser que sua criança esteja vivendo num ambiente onde ela ainda não conseguiu ainda entender, né, que aquelas pessoas que estão ao seu redor, né, os seus pais, muitas vezes moram com o padrasto, com a madrasta, com o tio, com a avó, eles precisam compreender que essas pessoas são presentes de Deus na vida delas e que elas vão ajudar elas a obedecer. Nós temos aqui... eu trouxe como sugestão de louvor, seria 2 hinos com o mesmo título, Obedecer. Um de Pequenos Sábios, que é uma letra muito bonita, que você pode colocar para o seu aluno ouvir, você pode trazer impresso para que eles aprendam, né, se eles ainda não conhecem. No caso, se você tiver na sua sala uma TV, você pode estar colocando lá o vídeo para que eles possam acompanhar, né, aquela música. E também um outro louvor é de Obedecer de Diante do Trono. Esse eu acredito que seja mais conhecido. Mas são sugestões que nós trazemos, tá certo? Para que está envolvida, né, está encaixada com o tema da nossa lição, que fala muito sobre obediência. E para iniciar, né, nós temos também a memória em ação. Eu sugiro que você deixe a memória em ação para o final, tá certo? Eu vou falar da memória em ação, mas vou deixar mais para o final. Mas aí, antes de começar o Explorando a Bíblia, eu trouxe uma dinâmica que fala sobre obediência. Então, seria assim, você iria dar o comando para os seus alunos, onde você ia dizer, eu agora vou dar um comando, vocês têm que obedecer, vamos lá, para ver se vocês obedecem, vocês são obedientes, então vamos ver agora. Então, você vai pedir para que as crianças, elas fiquem de pé, aí depois você pede para que elas fiquem sentadas, coloquem a mão na cabeça, aí agora você vai dizer, levanta o braço esquerdo, então as crianças vão levantar o braço esquerdo, agora levanta o braço direito, ou seja, algumas crianças vão levantar o braço direito e vai abaixar o esquerdo, né? Outras vão deixar os 2 braços abertos, mas aí o seu comando foi que ela já estava com o braço esquerdo erguido, que ela levantasse o direito. Então, você vai dizer, aquelas que não abaixaram o esquerdo e levantaram o direito, você vai dizer, por que vocês desobedeceram? Vocês não obedeceram a minha ordem, vocês fizeram diferente, porque vocês não seguiram. E elas vão dizer, tia, mas a senhora não mandou levantar o braço direito. Aí você, não, mas aí... Quando eu mandei vocês levantarem o braço, eu só mandei vocês levantar o braço direito, não mandei vocês abaixarem o esquerdo. Aí vai ter, né, aquela conversa e aquela brincadeira. Aí você vai dizer assim, olha, do mesmo jeito, né, foi o que aconteceu com o povo de Israel na nossa história, né? Eles deixaram de seguir os ensinamentos que foram passados pelos seus líderes, né? E aí você vai detalhando a história, né? Inicia aqui dizendo assim, vocês lembram quando falamos da lição passada sobre obedecer as regras? Aí diz aqui, aguardem as respostas. Aprendemos que elas nos ajudam a viver melhor com Deus e uns com os outros enquanto estivermos aqui na Terra. Não é isso aí? A nossa lição, ela inicia com esse questionamento, com essa pergunta e com esse lembrete, né? Resgatando a lição passada. Se você quiser, você também pode trazer o visual
que foi apresentado na última lição, que fala sobre, que tem os 10 mandamentos, né? Se você tiver feito, e aí você pode trazer para que elas possam relembrar, certo? E aí você começa a trazendo, né, sobre a lição, foi o que aconteceu, que fala de Josué, né, que o tempo que Josué viveu ali, liderando o povo era obediente, mas aí Josué morreu, então e as pessoas começaram, né, a esquecer do que havia sido ensinado. Então, você traz a lição, tá certo? Como você estudou, como você leu, da sua forma, e aí eu trouxe o seguinte, uma sugestão de você no final para que essas crianças elas tragam, né, o que aprendeu, e para relembrar a história, vou deixar para vocês, né, para vocês imprimirem também. Aqui eu terei trechos, né, frases chaves que foi tirada da lição, como por exemplo aqui tem, ó, o Senhor, naquele tempo havia um homem chamado Josué. Então como é que você pode fazer? Eu não recortei aqui, eu trouxe inteira, mas aí você vai recortar, tá certo? Aqui você recorta as frases chaves e aí você vai deixar ali em cima da mesa. Você pode dividir a turma em 2 grupos e aí você pode pedir para que aquelas crianças do grupo, elas leiam, né? E aí elas conversem, combinem, dá um tempinho para que elas vão relembrando. E aí, ó, o Senhor ficou muito triste. Qual é a ordem dos acontecimentos da história? Você vai pedir para que elas coloquem na ordem e vinham ali na frente. Uma criança pode representar aquele grupo, ou então todas as crianças, cada um pode falar uma parte, né? É uma forma delas também falarem, né? Delas também estar ali na frente, mostrando o que aprenderam, e que é muito importante também elas terem já esse desenvoltura de falar, né, da palavra de Deus. Então eu trouxe aqui, ó, as frases chave. Naquele tempo havia um homem chamado Josué, como inicia a história. Então aí vocês podem também estar ajudando. E aí, Josué estava bem velhinho. Aí elas vão completar o resto da história. As pessoas foram se esquecendo. Se esquecendo de quê? Aí você vai ajudando as crianças. O Senhor ficou muito triste, né? Elas passaram a sofrer nas mãos de quem? Mas o Senhor é tão misericordioso, então Deus levantou pessoas. Aí você vai, né, elas vão, a partir dessas frases-chave, desenvolvendo a história. Depois que você, né, contou todo explorando a Bíblia, tá certo? Eu trouxe também aqui, como momento missionário, o país que traz a nossa lição é sobre a Alemanha. Então eu peguei uma folha de ofício, tá certo? Aqui eu já recortei uma, trouxe pronta. E ficou assim, uma bandeira em cima, uma bandeira embaixo. Aí eu recortei e colei aqui no canudinho, mas você pode estar usando palito de churrasco, tá certo? Então, você pode levar para que as crianças possam construir, recortar e colar que elas amam como uma oficina na sala de aula, ou então você já pode levar pronta. E aí, no momento que você tiver fazendo esse momento missionário, elas vão estar orando pelo país, não é? Vão levar para casa a bandeira que elas gostam, para que passe a semana também orando. E aqui eu deixei também para vocês imprimirem curiosidades sobre a Alemanha, né? Diz aqui, ó, não há limite de velocidade nas autoestradas da Alemanha, né? Os alemães usam mais dinheiro do que cartão. De acordo com a pesquisa General Social, 46,1% dos alemães do leste não acreditam e nunca acreditaram em Deus. Veja como eles precisam das nossas orações, né? Na Alemanha, os comércios fecham aos domingos, farmácia, padaria, tudo fecha aos domingos. Os alemães ficam em média 7 minutos na fila do mercado. Oh, veja como é diferente daqui que a gente passa, né? Dependendo da data que você for para o mercado, horas. A segunda montanha mais alta de Berlim é feita de escombros de guerra. E ao visitar o alemão, não entre de sapato em sua casa. Então, são algumas curiosidades que eu pesquisei e trouxe e deixei para que você também possa imprimir, para você trazer, tá certo? Para a sua sala de aula. Aí, nessa parte do Memória em Ação, você, né, com a sua Bíblia, tá certo? Você vai orar. Nosso versículo se encontra do Memória em Ação em Romanos, no capítulo 13, versículo 7, na parte B, né, que diz: respeitem e honrem todas as autoridades. Então aí seria um momento de reflexão, onde você vai conversar com suas crianças, se elas passarem, depois que você já contou a história, que você falou, né, que eles deixaram de seguir, né, deixaram de respeitar os ensinamentos das autoridades naquela época, aí você vai, e aí vocês, crianças, vocês já passaram por alguma situação que vocês
desobedeceram e tiveram alguma consequência, aí você vai ouvir. E quando vocês obedeceram, o que é que vocês lembram que vocês foram abençoados? Então, ali vai ser o momento que elas vão pensar, vão refletir que não vale a pena desobedecer, né? Que quando elas obedecem, elas são abençoadas, tá certo? E você pode, né, tá a qualquer momento de compartilhar, elas podem se arrepender e realmente desejarem que não desobedecer. E a nossa lição, ela também traz uma sugestão de memorização do versículo que diz assim, ó: leia o versículo e o repita com eles algumas vezes. Em seguida, convide um voluntário de cada vez para retirar um papel. Peça que eles comentem sobre a palavra retirada e encaixem no quadro na posição que completará o versículo. Ou seja, aqui temos a palavra respeito, então eles vão dizer o que é que vocês pensam sobre respeito. O que é respeitar? Também a palavra honre. O que é honrar? A quem devemos honrar? E também todas e autoridades. O que é uma autoridade? Você também pode estar trazendo, né, o significado dessas palavras para as suas crianças. E diz também aqui que, ao final, peça que escreva em uma folha de papel o nome das autoridades em suas vidas, isto é, pessoas as quais Deus escolheu para educá-los e ajudá-los a fazer o que é correto em todas as áreas de sua vida. E, ao final, que orem por aqueles nomes, né, os papéis que elas escreveram. Você pode tanto estar fazendo essa dinâmica, né, essa atividade que eu gostei também, como tá pedindo para que eles também façam uma ilustração daquela situação onde eles obedeceram, né, onde você conversou naquele momento da roda de conversa, uma situação que eles decidiram obedecer, não é? E aí, quando eles foram abençoados, né, eles podem também estar fazendo uma ilustração sobre aquela situação. E ao final, seria interessante que você, professor, fizesse uma oração e pedisse para que eles repetissem, né, uma oração onde eles desejassem, né, que Deus os ajudasse a ser obedientes, né, a obedecer não só, né, a obedecer a Deus em primeiro lugar e a seus pais e aquelas pessoas que Deus colocou em suas vidas para obedecer, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula, né? Eu espero que tenha ajudado você na sua lição e que você possa compartilhar. Agradeço àqueles professores que têm comentado, que têm curtido, que têm compartilhado e que você tenha uma aula abençoada, tá certo? Fique na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.